Eduardo, o Brasil deve adotar um tom mais duro com a Venezuela? Bem, olá, Leandro. Olá, Cléver. Eu, sinceramente, não me agrada o que está acontecendo na Venezuela, nem a dimensão com que tem atuado o presidente Nicolás Maduro. O Brasil sempre defendeu a autodeterminação dos povos e, evidentemente, eu acho que esse papel tem que continuar sendo cumprido. Mas o Brasil tem que buscar o mais possível dialogar com a Venezuela para evitar que nós tenhamos mais uma confusão no mundo tão conturbado de hoje. Numa discussão que se arrasta desde o século XIX, neste momento, você fazer esse plebiscito, que obviamente o resultado já se sabia, porque o povo venezuelano entende que é correta essa reivindicação, você vai cumprir essa determinação, mano militar, e você vai abrir uma guerra contra a Guiana? Qual é o propósito disto? É evidente, há propósitos econômicos, há uma série de questões, mas eu não consigo entender a lógica disso, a não ser uma lógica interna da própria Venezuela, em que o governo tenta unificar o povo em torno de um inimigo. Eu acho isso péssimo, né? Mas é uma receita tradicional da política, você sempre unir-se ou ter a unificação da sua situação em torno do ataque a um inimigo comum, porque você traz uma solidez ao governante que está lá e nem sempre pode estar num bom momento. Ou seja, acho isso péssimo, acho que a postura que a diplomacia brasileira vem tomando e do próprio presidente Lula muito sensata em impedir que não se crie mais uma confusão na América. O Brasil tem condições de dialogar com a Venezuela e é por isso que é correto que você nunca cesse diálogo entre países, pouco importa o perfil político e ideológico daquele que governa. Você tem interesses estratégicos comuns, mas há um interesse estratégico comum maior que é a paz. O Brasil tem um papel muito importante, ao lado de outros países da América do Sul, ao dizer para a Inglaterra, por favor, queremos paz, não queremos confusão nesse momento. Nós já temos confusão na Ucrânia, nós já temos confusão em Israel, agora vamos ter uma confusão às portas da nossa fronteira. Para quê? Porque vamos tentar verificar se os mecanismos diplomáticos não são suficientes para equacionar um problema que se arrasta há tanto tempo. Mas por que isto agora? Não há lógica. Eu, sinceramente, independentemente de compreender o cerco a que a Venezuela está submetida, de ter discordância em relação ao regime de Nicolás Maduro, de entender as situações que às vezes são indevidas por parte de potências estrangeiras e particularmente Estados Unidos da América em relação à Venezuela, de achar que a autodeterminação tem que existir na Venezuela, neste caso, sinceramente, não me agrada o comportamento do governo venezuelano e espero que isso não desencadeie mais uma guerra regional que apenas irá conturbar mais o cenário, agora bem próximo do Brasil. Professor Cléver, qual o tom que o Brasil deve adotar? Leandro, obrigado pelo convite. Zé Eduardo, é um prazer estar aqui consigo. Olha, vamos primeiro contextualizar, aí eu vou responder a pergunta. É o seguinte, aqui na América do Sul nós esquecemos de 3 territórios que estão ali perto do Caribe, que é a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana. Do ponto de vista histórico, nós temos ali uma ocupação entre França, Inglaterra, Holanda e Espanha. A Guiana, do lado do Amapá, ainda é francesa. O Suriname é independente, mas vinha de ocupação holandesa, tanto que uma das línguas oficiais do Suriname é holandês ainda. E a Guiana, que teve, a princípio, uma ocupação também holandesa e depois os britânicos tomaram. Dentro disso tudo aqui, nós temos 200 anos. E a parte espanhola ficou com a Venezuela. 200 anos de ocupação holandesa e britânica na Guiana. Depois de 200 anos, com a questão tranquila, vem-se chamar em conta o ideal de Simão Bolívar no sentido de tomar a região de Essequibo, a região do Rio, porque, em tese, teria petróleo e teria metais preciosos para retirada. Só que tem um problema. Ali é um território de floresta, é Amazônia. Como que uma pessoa quer ocupar a Amazônia para criar um polo de retirada de petróleo e de metais preciosos em pleno século XXI, numa situação que se defende a questão ambiental na América do Sul? Olha, qual é a posição que o Brasil tem que adotar? O Brasil tem que adotar uma posição diplomática no sentido de chamar
todos os países da América do Sul, porque a Guiana ela faz parte do Pacto de União da América do Sul, que não é o Mercosul, é o Pacto de União da América do Sul, onde todos os países da América do Sul têm uma convenção, um tratado internacional de cooperação, e dizer para a Venezuela o seguinte: olha, Venezuela, você está tomando uma posição muito populista, porque não tem como retirar em sã consciência um petróleo daquela região ambiental sem causar um dano, um desequilíbrio na Guiana. Então me parece que é uma medida muito parecida com o que a Argentina fez lá com as Malvinas, com as Ilhas Falkland, onde se tinha uma situação onde o general Videla, ex-presidente argentino, queria que a população vangloriasse o governo militar do Videla. Da mesma forma, me parece que o Maduro, que já está muito maduro, ele quer perpetuar o poder, conseguindo simpatia do povo venezuelano, porque é óbvio, você acha que a Venezuela não ia apoiar o plebiscito no sentido de pegar uma parte do território da Guiana? É lógico. E aí, conquistar mais uma vez a simpatia popular do venezuelano para se perpetuar no poder. Professor Clever, além de conversas diplomáticas com ambos os lados, qual outra medida o Brasil poderia tomar para contornar esse conflito? A medida é a medida no sentido de valorizar a liderança que tem o Brasil na América do Sul, chamar Venezuela, chamar a Guiana, enfim, eu até chamaria aqui os países que foram objeto de colonização, chamaria até a Grã-Bretanha, chamaria a Holanda, chamaria a Espanha, para fortalecer, e chamaria todos os países da América do Sul para sentarem e enquadrarem a altivez, a vontade de se aqui há um terreno quase 80% do território da Guiana, por uma questão populista. Porque a Venezuela, no final das contas, ela está colocando a responsabilidade numa empresa americana de petróleo. Mas todo mundo sabe que a Venezuela, ela produz o petróleo bruto e refina todo no Texas. Ou seja, o grande parceiro comercial da Venezuela no petróleo são os Estados Unidos. Então me percebe que é uma manipulação ideológica no sentido de jogar o povo venezuelano a favor do governo atual, mal sabendo ele que quem é o grande parceiro do petróleo venezuelano no sentido da refinagem do petróleo é o próprio Estados Unidos. Então me parece que é uma questão mais populista do que verdadeiramente econômica. Zé Eduardo, quais outras medidas o Brasil poderia tomar para contornar esse conflito? Eu, sinceramente, acho que nós temos que ficar nas medidas diplomáticas e eu confio muito na diplomacia brasileira pela sua expertise, pela sua competência. Eu acredito que o Brasil tem condições de desenvolver um movimento diplomático que possa deixar a Venezuela um pouco inibida nesse tipo de situação. E por que digo isso? A Venezuela já passa por uma relativa situação de isolamento no mundo. Alguns países, como o próprio Brasil, estendem a mão à Venezuela, como a outros países, mantendo um diálogo fraterno, mantendo um diálogo independentemente de políticas ideológicas, mas pensando exclusivamente numa dimensão estratégica. É necessário que a América do Sul, que a América Latina, tenha uma unidade, pouco importando os governos que em certos momentos lá estejam. O Brasil terá condições, sim, de articular uma ação de países para evitar o desastre. Eu acho que há certas coisas que nós não podemos concordar e a guerra é uma delas. E a invasão de um país militar é outra delas. Tudo pode ser resolvido através de formas amigáveis, de entendimento. Para isso é necessário ter coragem, liderança, determinação e competência. A diplomacia brasileira tem tudo isso e pode realizar um magnífico papel nesta questão. Até agora eu tenho visto o Brasil reagir de forma bastante ponderada nessa questão. O presidente Lula já se pronunciou, dizendo que não gostaria de ter mais esta confusão na América Latina. O chanceler brasileiro e nosso corpo diplomático também seguem a mesma linha. E eu acho que provavelmente essa linha seja seguida pelos demais países da América do Sul e também por outros órgãos internacionais. Isso certamente deixará
o presidente Maduro numa situação não muito confortável. E eu acho que realmente não se explica porque do século XIX até agora resolveu-se agora fazer um plebiscito para poder justificar-se uma ação que não é boa para o povo venezuelano, não é boa para o povo da Guiana, não é boa para ninguém. Então, eu acho que o Brasil tem condições de liderar, sim, este processo e confio imensamente na via diplomática para que isto ocorra.